Giovanni Afonso, vamos às informações do Santos Futebol Clube, que se reapresenta na manhã desta quinta-feira. Giovanni Afonso, o Santos se prepara agora para enfrentar a Chapecoense. Traga mais detalhes, tem dúvida no substituto de Gonzalo Escobar. E o Guilherme, vai ou não vai para o jogo? Giovanni Afonso. Vamos lá, Marcão, vamos falar sobre essa preparação do Peixe para enfrentar a Chapecoense na próxima segunda-feira. Primeiro, trazer um pouquinho das datas e os horários dos treinos do Santos nesta semana. O Santos treina hoje, quinta-feira, às 10 horas da manhã no CT Rei Pelé. Mesmo horário do treino de amanhã, mesmo horário do treino do sábado, todos às 10. No domingo, dia 30, o Santos treina no período da tarde, às 16 horas. Último treino antes da partida na segunda-feira, dia 1 de julho, contra a Chapecoense na Vila Belmiro, às 19 horas. E na terça-feira, aquele me engana que eu gosto, aquele trabalho regenerativo às 10 horas da manhã no CT Rei Pelé. Ou seja, Marcão, nenhuma folga, porém apenas um período de treinamento aí que o técnico Fábio Carille vai dar aos jogadores. O Santos que tem e pode ter alguns problemas para essa partida contra a Chapecoense. Um problema já está garantido. Gonzalo Escobar tomou o terceiro cartão amarelo na última partida e desfalca o Peixe. Com isso, o Fábio Carille vai ter que encontrar um substituto. E os dois jogadores que disputam essa vaga são Rodrigo Ferreira e também Rainer, laterais direitos de origem, mas que já desempenharam a função pela esquerda, são os favoritos ali para tomar essa vaga, e isso será decidido a partir de hoje, quando de fato os treinos começam ali para enfrentar a Chapecoense. E outro jogador que pode preocupar é o Guilherme, Marcão. O Guilherme ainda não foi reavaliado no CT Rei Pelé, pelo incrível que pareça. Inicialmente ele iria ser reavaliado ontem, porém como praticamente ninguém compareceu ao CT Rei Pelé, a sua análise ali, os seus exames foram marcados para hoje pela manhã, antes do treino acontecer. Inclusive agora o Guilherme deve estar fazendo esses exames para ver se ele tem uma nova lesão muscular, se preocupa e ele será poupado contra a Chapecoense, ou se não passou de um susto ali, aquele problema que ele teve que ser substituído no intervalo da última partida, Marcão. Vamos torcer muito para o Guilherme estar em campo na próxima segunda-feira, né? A gente sabe da importância do Guilherme hoje para o Santos. Guilherme é um jogador muito importante para o Santos Futebol Clube hoje, até porque o nosso banco de reservas tem deixado muito a desejar. Então, vamos aguardar aí a confirmação do Departamento de Comunicação do Santos sobre uma nova lesão ou não do Guilherme. É provável que ele hoje não treine, né? Fique ali na academia. Já é um treino regenerativo, que é um treino mais leve para quem jogou mais de 45 minutos. O Guilherme jogou 45 minutos, né? Ele jogou somente meio tempo. Teoricamente, teria que treinar hoje normalmente, né? Só aqueles que jogaram mais de 45 que fazem aquele regenerativo. Pelo menos costuma ser assim. De qualquer forma, o Guilherme em campo, o Santos ganha muito. O Guilherme fora, aí a dúvida é quem será o substituto do Guilherme. Ele pode colocar o Pedrinho do lado esquerdo. O Pedrinho também não vem bem. E aí o Patati ou o Otero jogando do lado direito. Ou ele pode colocar o Otero jogando pela esquerda, como ele fez em algumas partidas. Uma partida o Otero até acabou jogando bem por ali, depois caiu de rendimento. E aí a possibilidade mais remota é o Patrick, né? Ser o substituto do Guilherme. Mas o Patrick realmente não vem mostrando futebol e muito menos condição física para hoje ser titular do time do Santos Futebol Clube. Agora, do lado esquerdo, Giovanni, temos uma dúvida para quem ocupará a vaga de Gonzalo Escobar. São duas possibilidades aí, né, Giovanni Afonso? Rainer, que é o provável substituto, ou até mesmo o Rodrigo Ferreira, que treinou assim por muitas vezes e até já entrou jogando do lado esquerdo. Giovanni Afonso. Exatamente, Marcão. É a dúvida para o técnico Fábio Carille, que vai resolver ao longo dessa semana, Marcão. E separamos aqui os números desses jogadores. Quem deve jogar? Rainer ou Rodrigo Ferreira? Esses números são referentes à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, o Rainer na competição atuou em 9 partidas, 2 como titular em 248 minutos.
marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência e o seu número por jogo é de 15,1 ações com bola, 76% de assertividade nos passes e 18% de assertividade nos cruzamentos. Os números defensivos são de 0,7 bolas recuperadas, 0,7 interceptações e nenhum desarme até aqui na Série B. Já o Rodrigo Ferreira, contratado para a disputa da Série B, atuou em 10 partidas, uma apenas como titular, aquela contra o Novo Horizontino, e 331 minutos. Assim como o Rainer, não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assistência, e os seus números são de 25 ações com bola, 86% de assertividade nos passes e 33% de assertividade nos cruzamentos. Na defesa, 1,7 bolas recuperadas, 0,4 interceptações e 0,7 desarmes por partida, Marcão. Olha, aí é aquele velho negócio, né, Giovanni Afonso? É jogar a camisa pro alto e quem pegar joga. Porque são jogadores de um nível duvidoso, né? O Rainer que foi bem no Campeonato Paulista, acho que ele fez um bom campeonato, mas é aquela situação que quando o jogador é comprado, parece que ele volta ao normal da sua carreira. Foi assim com o Nonato e está sendo assim com o próprio Rainer. Mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu iria de Rainer pelo lado esquerdo. O Rodrigo Ferreira é um jogador, no meu ponto de vista, que não agrada. Eu não gosto do Rodrigo Ferreira nem jogando pela esquerda, nem jogando pela direita. Não gostei da contratação do Rodrigo. Eu acho que o Santos se precipitou. Aliás, é mais uma contratação estranha, a contratação do Rodrigo Ferreira, porque o Santos tinha o Sherman, tinha o Aderlan, comprou o Rainer e trouxe o Rodrigo Ferreira. Até sabemos que o Santos tentou desistir da contratação do Rodrigo Ferreira e o Mirassol não aceitou, né, a devolução do jogador. O Mirassol quis porque quis se livrar do Rodrigo Ferreira. Por que será, né? Por que será que o Mirassol quis se livrar do Rodrigo Ferreira e não aceitou o jogador de volta? É claro que é um jogador duvidoso, é um jogador fraco. Então, eu prefiro, é difícil, mas eu optaria por Rainer do lado esquerdo. Quero te ouvir, Giovanni Afonso. Eu tô com você, Marcão. Acho que se tivesse que escolher um, né? Assim, claro que eu acho que você também é dessa mesma opinião. Se de fato nós fôssemos os treinadores, a gente iria de Souza. Isso acho que eu não tenho dúvida alguma, Marcão. Mas como a gente sabe que o Carille não vai relacionar o garoto, de acordo com o departamento de futebol do Santos, é um garoto que não está pronto fisicamente, segue ali atuando no sub-20, pelo menos até o final desta temporada. Temos que escolher, ou vamos de Rainer ou vamos de Rodrigo Ferreira. E Marcão, apesar dos números mostrarem que o Rodrigo Ferreira faz uma Série B um pouquinho melhor do que a do Rainer, eu ainda prefiro o Rainer, Marcão. Eu acho que é um jogador que demonstrou que tem boas valências. Veja, ele foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Paulista. Isso é muita coisa. E assim, a gente até pode discordar. Pô, podia ser o Mike, podia ser o Marcos Rocha, mas ele fez um bom campeonato. Isso é inegável, foi importante, marcou gol, deu assistência. Então já nessa temporada ele demonstrou ter boas valências. Talvez não é esse lateral espetacular, um lateral que o Santos Futebol Clube precisa. Mas assim, Marcão, eu acho que ele é mais ofensivo que o Rodrigo Ferreira. Acho que no trato com a bola são jogadores bem parecidos. E o Santos jogando na Vila Belmiro, precisando ganhar, eu acho que eu prefiro mais a ofensividade do Rainer do que talvez as melhores características defensivas do Rodrigo Ferreira, Marcão. Então, assim, apesar de ser uma escolha difícil, uma escolha ali complicada de se fazer, eu concordo com você, eu iria de Rainer também, Marcão. O melhor nome seria o Souza, né? Se nós tivéssemos um treinador um pouco mais ousado, um treinador que fosse até um pouco mais inteligente também, né? Ele optaria por um jogador mais novo, até para que de alguma forma, mais à frente, ele tivesse essa segurança. O Carille errou demais, a gente já vai entrar na questão Carille logo mais, né? Eu acho que os erros do Carille, eles são tão grandes, e o Carille é tão cabeça dura, que não cabe mais o Carille no Santos. Me desculpem os defensores do Carille, eu inclusive, fui um cara aqui que elogiei bastante o Carille. Dizia até 20 dias atrás que o Carille deveria ser mantido pelo menos até o final do ano, mas mudei porque o Carille é cabeça dura. A partir do momento que você acredita num profissional, que ele não consegue enxergar
nada diferente daquilo que ele pensa e as coisas não caminham, é claro que eu mudo de ideia, é claro que eu tenho que mudar de opinião. Quando eu escuto o Fábio Carille dizer que ele não vai mudar, que ele sempre foi assim e é assim que ele venceu, e quando a gente enxerga a mediocridade do Santos Futebol Clube atual, é claro que eu vou ser favorável à mudança imediata do treinador. E é isso que eu venho falando aí há 15, 20 dias. Que neste momento o melhor para o Santos é mudar. Porque com o Carille, eu até acredito que vamos subir. Continuo acreditando que vamos subir com o Fábio Carille. Agora, vamos subir aos trancos e barrancos. Eu mudaria imediatamente. Por questões como essa do Souza. Que se você fizer uma enquete entre a torcida, entre todos que gostam de futebol, vai ser unânime. Todo mundo vai pedir o Souza. Aonde que está o Souza? No Sub-20. Se você fizer uma enquete entre torcida e quem analisa futebol de forma inteligente, todo mundo vai dizer que o Jair é uma opção melhor que o Alex Nascimento. Aonde está o Jair? No Sub-20. Se você fizer uma enquete com as pessoas que acompanham o Santos de perto e acompanham o Sub-20, todos vão pedir que o Ian, pelo menos, esteja no banco de reservas. Cadê o Ian? Está no Sub-20. Todos vão pedir que o Gabriel Bontempo, pelo menos, fique no banco de reservas. É o jogador mais regular da base do Santos. O Gabriel Bontempo não tem um jogo ruim na base. Ele pode não ser brilhante, mas não tem um jogo ruim na base esse garoto. Cadê o Gabriel Bontempo? Tá na base. Então, quando você enxerga isso e vê que o nosso treinador é cabeça dura, é inevitável que você não queira mudança. Você precisa mudar. Por que eu vou morrer com a minha opinião abraçado que o Carille tem que ficar até o final do ano? Sim, eu pensei dessa forma. Mas, diante dos fatos que estão na nossa cara, das entrevistas péssimas do Carille, da falta de trabalho, do excesso de preguiça, não é aquilo que tem minha assinatura, não. Não terá meu carimbo. Não terá meu carimbo. O Santos não trabalha. O Santos não trabalha. E o resultado da falta de trabalho é aquilo que vemos em campo.